Olá, eu sou a Beatriz, a tia Bia, do Departamento Infantil, e hoje nós vamos falar sobre mais uma parábola. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Então, como eu falei em outros vídeos, aqui está a caixa, cenário, que nós usamos para ministrar as crianças. E aqui na tampa dela a gente fixa essa plaquinha, e essa é a parábola, da parábola do semeador. Aí aqui eu coloquei as referências bíblicas. A gente sempre tem que fixar isso no coraçãozinho das crianças, que tudo que a gente ensina na sala de aula é o que está na Bíblia. Então a gente mostra para elas, explica, né, onde que estão essas histórias. A gente aproveita para falar um pouco sobre os livros da Bíblia. Então, por exemplo, a parábola do semeador, ela tem a referência tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Então, no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Lucas. Isso é importante também a gente mostrar para as crianças se é um livro, se é um evangelho, se é uma epístola, certo? Então a gente precisa, sempre que tem oportunidade, ir falando, repetindo para as crianças, lembrando, porque infelizmente tem muitos adultos que não sabem essa diferença, e a gente tem a obrigação de explicar e ensinar para as crianças. Por isso nós precisamos estudar muito, porque tudo que a gente fala, as crianças absorvem. A gente não pode esquecer disso. Então, a parábola do semeador. Eu tenho um material, já que eu ministrei há muitos anos, que são essas caixas. São caixas, gente, que eu uso, igual essa é caixa de pizza também, tá vendo? Nesse formato. Então, eu tenho aqui a parábola do semeador nessas 4 caixas. Então, as 4 terras. Então, a semente que caiu na beira do caminho, onde os passarinhos vieram e comeram, certo? Depois, a semente que caiu entre os espinhos, elas começaram a brotar, mas logo secaram, porque os espinhos a sufocaram. Aquela sementinha que caiu nas pedras, que não tinha raiz, ela começou a crescer, mas logo secou e morreu. E a semente que caiu na terra fértil, então ela deu frutos. Então a gente explica que Jesus é o semeador, que a sementinha é a palavra de Deus, e que aqui o nosso coração deve ser como essa terra fértil. E aí eu coloco o coraçãozinho com o nome de cada criança que a gente espeta nesse isopor aqui, certo? Então a gente usa sempre o exemplo, como está o nosso coração, como nós estamos no momento. Então a gente coloca o nome das crianças e ali faz a criança refletir como está o coraçãozinho dela, certo? Só que nessa parábola eu fiz um material para as crianças, porque não tinha como eu fazer há uns anos atrás, quando eu ministrei. Realmente eu fiz um desse, eu não lembro se foi numa caixinha redonda, eu creio que foi numa caixinha redonda, e eu dividi em 4, as 4 terras. Só que dessa vez que eu ministrei sobre essa parábola, eu fiz diferente. Eu fiz assim, no papel marrom, fiz os espinhos, não sei se dá pra ver, a pedrinha,
a terra fértil, que deu fruto, e a sementinha que caiu na beira do caminho. Só que aqui nós colamos as sementinhas e depois no próximo vídeo eu mostro. E tinha o passarinho e tudo. Então, eles também têm esse material dentro do saquinho com as referências para eles ensinarem sobre essa parábola. E também aproveitando, falando do semeador, do nosso coração, fala de dar frutos, certo? Então, a semente que cai na terra boa no nosso coração é a que dá frutos. E aproveitando essa parábola, eu ministrei sobre o fruto do Espírito, que eu fiz esse material aqui há muitos anos atrás, com velcro, certo? E aqui, cada gominho dessa fruta, uma virtude do fruto do Espírito. Então, a gente ministra o quê? Como está o nosso coração? Qual é a terra que o meu coração é a terra fértil, tem que dar frutos. Que fruto? O que quer dizer isso? O meu corpo não vai, o meu coração não vai dar maçã, laranja ou banana. Mas que fruto? Aí a gente aproveita a sequência e fala sobre o fruto do Espírito, que também eu fiz a parte, o livro, até eu já coloquei fotos no Instagram sobre esse material, que fala do fruto do Espírito, cada um deles, certo? Então, essa é mais uma parábola que nós precisamos realmente ministrar a vida das crianças em relação ao reino de Deus, porque aquele que não dá fruto, nós sabemos o que acontece. Aquele que não dá fruto, aquele coração que não está agradando ao Senhor, aquele que não está buscando fazer a vontade do Pai, isso não agrada ao Senhor. Se as suas atitudes não agradam ao Senhor, a gente precisa repensar, a gente precisa mudar a nossa maneira de ser. Amém? Porque nós sabemos que Jesus, ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, pela salvação da nossa alma. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, agir de acordo com a palavra de Deus para permanecer firmes na rocha que é Jesus até o fim, para alcançar a vida eterna. E também precisamos ensinar e levar outras pessoas a conhecerem ao Senhor, a conhecer Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Compartilhe este vídeo e fiquem atentos para o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre outra parábola.